E aí, feedback em design, transformando críticas em evolução. Se você trabalha com design, você sabe como é. Todo mundo tem uma opinião. E opinião sobre tudo. O pior é que grande parte das opiniões não tem um contexto, não tem uma indicação de solução. São apenas frases soltas sobre algo que alguém não gosta. Ou algo que alguém acha que sabe sobre o assunto. Mas feedback de verdade é uma arte. Entender como passar um feedback para alguém é ser sensível quanto ao seu time e às pessoas à sua volta. É entender que não é sobre a pessoa, mas sobre o trabalho, sobre o resultado de tudo que é feito. Receber feedback é sobre conhecimento pessoal, saber escutar, saber analisar, entender e agir nos pontos que precisam ser melhorados. O vídeo de hoje é sobre tudo isso. É sobre passar feedback e receber feedback. É sobre a construção de um feedback. É sobre a técnica de um feedback. É sobre o porquê de um feedback, o porquê de uma crítica e o porquê não de uma crítica. Vamos conversar. A realidade do feedback. Feedback em design é complexo. Sejamos bem honestos. Criticar ou passar feedback, principalmente em design, não é algo simples. Tem um lado emocional, que é o seu trabalho, afinal, entender das emoções e entender do impacto emocional do feedback, tanto passando o feedback como recebendo o feedback. Tem um impacto emocional, tem um impacto na pessoa. Tem um lado técnico, nem todo mundo entende de design e nem todo mundo deveria falar sobre design. Designers falam sobre design. Tem um lado político, sim, política sempre existe. Passar feedback muitas vezes existe um lado político ou um viés político dentro da empresa em como essa crítica ou como esse feedback pode atrasar ou acelerar um projeto. Tem um lado prático, prazos e limitações. Produto, seu PM, o seu PO, criando problemas para você em relação ao seu tempo e às priorizações. Em um grande resumo, feedback é algo que precisa ser estruturado. Precisa ter uma intenção clara. Precisa ter um objetivo. Caso não tenha todos os pontos que eu citei, não tenha planejamento, bem, é apenas uma crítica, não é feedback. E eu vou ser bem sincero aqui. Crítica qualquer um dá sobre qualquer coisa a qualquer momento. Não significa que essa crítica tenha valor. Não significa que essa crítica seja algo que a gente precisa prestar atenção. Porque crítica, no fim do dia, é alguém falando algo negativo sobre alguma coisa. Mas esse algo é técnico? Esse algo é um problema? Esse algo é um produto? Esse algo sabe o que está falando ou apenas simplesmente não gosta de algo? Viu? Feedback não é só sobre falar o que pensa. E como receber feedback? Bem, receber feedback também é uma arte. Porque receber feedback pode ser que aconteça bate-boca. E bate-boca não é legal. Alguns pontos aqui de atitudes práticas para receber feedback. Escute sem interromper. Esse é o ponto mais importante. Quando um feedback for acontecer, a ideia é que você fique em silêncio. Você pode anotar os pontos principais, você pode perguntar para tentar entender melhor, mas a ideia é que você escute e questione, que você não responda. Você precisa procurar e entender o problema real desse feedback. Não se apegue à primeira solução ou se apegue ao que está sendo falado. Na verdade, não se apegue a nada. Todo pixel seu pode ser deletado a qualquer segundo, a depender da priorização. Um exemplo real para você entender. Marcelo, diretor de vendas, é sempre assim. Diretor de vendas, um diretor de marketing, que nunca fez um aplicativo em um website, chega e fala: Jota, não gostei dessas cores. Em vez de defender ou de entrar na discussão, eu acho que o interessante aqui é a gente começar a fazer pergunta. Que aspecto específico te preocupa em relação às cores? Qual o contexto que você está considerando quando está me passando esse feedback? Existe algum exemplo de aplicação que foi feita corretamente e você entende que foi feito de forma correta? Você conhece o nosso guideline da marca e de design digital para poder passar o feedback? E o seu feedback está alinhado com o nosso guideline de marca e o nosso design system? A verdade é que feedback precisa ser uma conversa. Precisa acontecer com questionamentos, perguntas, para levantar um problema ou um ponto focal. Evitem a todo custo fazer com que um feedback ou até mesmo uma crítica vire bateção de boca. Ninguém tem tempo para isso e nem sanidade mental. Ok, vários pontos apresentados para você aqui, várias teorias e técnicas, mas, Jota, como eu passo um feedback? Como que eu dou um feedback para alguém ou para um time?
estrutura que funciona aqui é a seguinte. Você tem hoje diversos frameworks de feedback. Você tem um que chama SBI, Situation, Behavior, Impact, que é a situação, comportamento e o impacto. Você tem o CEDAR, CEDAR, que é um modelo de feedback. É o Context, Examples, Diagnosis, Actions, Review. Ou seja, contexto, exemplos, diagnóstico, a ação que precisa ser tomada, revisão dessa ação. E você tem um, que é muito conhecido por vocês, que é o STAR, ou seja, o modelo estrela. Basicamente é Situation, Task, Action, Result. Situação, a tarefa ou o que aconteceu, a ação que precisa acontecer e o resultado mapeado. Entre outros, né? Esses são só alguns frameworks aí que mais importam. Por que te ajudam? Porque esses são basicamente roteiros. São técnicas bem estruturadas de feedback que, se você segue elas, não necessariamente você precisa saber passar um feedback. Porque essas técnicas foram criadas exatamente para isso. Para que você consiga seguir um framework, seguir um caminho linear para passar um feedback. E o que importa em um feedback? A importância do feedback ela vem de alguns pontos. Número 1, você precisa identificar um objetivo. Por que nós estamos conversando? O que nós estamos conversando? Qual que é o ponto focal dessa conversa? E aí, ponto 2, você precisa focar em problema. Você não pode focar em solução. Você tem que focar numa pergunta, num problema, num ponto de dor do usuário, não numa solução. Você pode utilizar dados, quando possível, para alimentar o seu feedback, seja específico e não genérico. Não adianta tu falar, não gosto do botão. Significa o quê? Nada. Seja específico. E para finalizar, sugira próximos passos. Não adianta tu criticar se você não vai me passar a solução. Porque aí vira bingo. Na prática, um exemplo. Em vez de você simplesmente falar, esse botão tá feio, ou seu time falar isso, você precisa começar a educar o seu time e começar a utilizar descrições. O contraste desse botão pode dificultar a leitura. Nossa documentação de acessibilidade pode ter algo relacionado a isso. Não é mais bonito? Não faz mais sentido? Você tem um ponto focal, você tem uma possível solução, você tem todo um contexto imaginário, em vez de simplesmente o botão tá feio. Mas feio o quê? A curva, a cor, não tá legível? O quê? O quê? Lembre-se sempre, feedback é sobre o trabalho, não sobre você. Mesmo que seja sobre você, escute e aprenda. Nem todo feedback precisa ser aceito, mas todo feedback merece consideração. O objetivo é evoluir, não provar pontos. No final, feedback é ferramenta de crescimento. Use com sabedoria. E aqui vai a minha opinião pessoal, como sempre. Seja transparente com o seu manager sobre feedback. Como você prefere receber o feedback? Quais as atitudes você não gosta ou quais as atitudes você aceita? O que é um bom feedback para você? É importante você entender que, como manager e como líder em design, os seus líderes eles vão te passar um feedback da forma que eles acreditam que seja bem estruturado. Mas às vezes não é bem estruturado para você. Eu digo isso porque nos meus times eu deixo em aberto. Cada indivíduo e cada profissional no meu time pode selecionar como eles gostariam de receber feedback. Eu evito ao máximo feedback de forma pública, feedback de exposição ou crítica sem contexto. Eu espero do meu time transparência e confiança, que se eu estou passando um feedback é porque eu enxergo um ponto de melhoria. São pequenas atitudes que ajudam o seu time a crescer da forma certa e que não se sintam reféns de um trabalho, mas que sintam em um líder ou em você, por exemplo, um ombro amigo, que sabe criticar, que sabe passar um feedback e que esse feedback é para evolução e não para falar mal ou para derrota. Sempre tente fazer com que seja construtivo e não destrutivo. Vejo vocês no próximo, se cuidem, deixem um like, os comentários, esse foi um pouco mais curto. Fui!